Olá, meu nome é Helena Mistalden-Maniche, eu sou psicóloga, psicanalista, professora de graduação e pós-graduação e eu montei esse vídeo a pedido da Atlética Gávea, que me pediu para falar um pouco sobre o filme Divertidamente e a gente poder analisar, pensar um pouco esse filme a partir da psicologia. O filme Divertidamente, além de ser muito divertido, né? Ele é muito sensível e um bom filme para a gente pensar o processo adolescente, faz uma metáfora desse processo. Então é um pouco o que nós vamos tentar comentar, dialogar com esse filme nesse vídeo. Eu recomendo vocês terem assistido o filme antes, porque eu vou contar o final. E se vocês se interessam por esses temas, psicologia, psicanálise, infância e adolescência, eu também vou aproveitar para convidar vocês a conhecerem o meu canal no YouTube, que talvez tenham alguns vídeos que interessem a vocês. O filme Divertidamente, na verdade uma animação, né, da Pixar de 2015, ele conta a história da Riley, né, uma menina de 11 anos de idade, que os pais precisam fazer uma mudança, eles precisam sair, mudar de cidade, então eles saem de Minnesota para viver em São Francisco, e ela vai ter que enfrentar aí alguns desafios que não tem só a ver com a mudança de cidade, mas com o próprio processo adolescente. E a grande sacada do filme é mostrar o que se passa dentro da cabeça da Riley a partir das emoções dela, que são as grandes protagonistas do filme, personificadas a partir da alegria, da tristeza, da raiva, do medo e do nojinho. A adolescência, de um ponto de vista psicológico, ela compreende esse período de transição entre a infância e a idade adulta. Então, ela é entendida como um período de crise, porque você tem aí, de um lado, um adolescente lidando com essa emergência, né? A emergência de novos impulsos, uma nova capacidade de pensamento, um novo corpo, e de outro lado, tendo que ajustar tudo isso a uma nova identidade. Então é um período de transformação da identidade e de transição, porque o adolescente, ao mesmo tempo que deixa de ser criança, ele ainda não é um adulto, né? Por isso esse caráter de instabilidade que caracteriza a noção psicológica de adolescência. E que é a forma contemporânea de nossas sociedades ocidentais, industriais, urbanas, de fazer essa passagem. Então, em outras épocas e culturas, você tem outras formas de fazer essa transição. Por exemplo, o rito de passagem, né? Os ritos, eles eram eventos estruturados, endossados socialmente, que marcavam de forma muito pontual, muito clara, muito bem definida, o momento no qual o indivíduo deixava de ser criança e se tornava um adulto. Hoje a gente tem todo um período que a sociedade concede aos indivíduos para eles se experimentarem, para eles se prepararem para o mundo adulto. É um período que tem se tornado cada vez mais longo. Por isso que quando a gente fala em adolescência, a gente pode estar falando de indivíduos muito diferentes. Se a gente pensa em um adolescente de 11 anos, um de 15 anos e um de 20 anos, a gente está falando de posições subjetivas muito diferentes, com questões muito diferentes. E o filme, ele fala dessa primeira etapa da adolescência, que é esse primeiro rompimento com a infância e com o mundo infantil. E talvez o mais doloroso, porque ele é experimentado de uma forma mais solitária, se isolando, que é diferente da fase seguinte, que seria o adolescente dos grupos, né? Dos grupos dos adolescentes, dos grupos de pares, da rebeldia, que daí é característica dessa fase. Nesse primeiro momento, o adolescente ele se vê aí atingido por diversas sensações corporais que ele desconhece, por uma transformação do pensamento, formas de ver o mundo que ele tende a, né, muito diferentes, e que ele tende a não compartilhar com outros e nem com ele mesmo. Então no filme a gente vai vendo a Riley, tudo isso que mostra o que está acontecendo dentro dela, que ela não compartilha, né? Ela não compartilha com os pais, ela não compartilha com os amigos e nem com ela mesma. Vai parecendo que como se tudo que está acontecendo na cabeça dela, dentro da cabeça dela, o desmoronamento das ilhas, da personalidade, se passasse a revelia da própria Riley.
E isso fala da própria dificuldade que o adolescente tem nesse momento de entender o que se passa com ele. Então vai ser muito mais um movimento de introspecção. Aos olhos de quem está vendo de fora, são apenas alguns comportamentos inusitados que começam a aparecer nesse momento e chamam a atenção. Então, de repente, né, essa criança sempre junto com outras, ela quer se isolar no quarto, ela faz o pedido de que quer ir sozinha para a escola, às vezes começa até a mudar o desempenho escolar. O grande drama da história do Divertidamente, ele começa no momento em que as memórias bases e as personagens Alegria e Tristeza, elas são sugadas por um tubo e deixam a sala de comando, que é a sala de comando onde são controlados os pensamentos e os comportamentos da Riley. E no momento que isso acontece, rola um apagão nas ilhas da personalidade. Então a gente tinha a Ilha da Bobeira, tinha a Ilha do Hóquei, a Ilha da Família, a Ilha da Amizade, a Ilha da Honestidade, que eram, no desenho, aquilo que estruturava a personalidade da Riley, né? E ilustra esse rompimento que o adolescente faz nessa fase com a identidade infantil. Então, para construir uma identidade adulta, o adolescente vai ter que romper com uma identidade infantil. E isso significa romper com um corpo infantil que está se transformando em um corpo adulto, né? E com todas as sensações que isso comporta e as tarefas existenciais que isso comporta, como um posicionamento frente à sexualidade, frente à procriação, o rompimento com os pais da infância, então esses pais idealizados, até poder, ao final da adolescência, estabelecer um outro tipo de relação com esses pais, vai haver um momento de decepção com esses pais infantis. E o rompimento com o papel e com a identidade infantil, né? A relação de dependência, os gostos, interesses, o modo de ver as coisas. A alegria e a tristeza, elas vão tentar retornar para essa sala de comando, mas se elas falham nessa tarefa, o resultado no filme seria que que a gente veria toda uma desestruturação da personalidade da Riley. Então a gente tem um impacto muito forte se o adolescente não consegue ter um ambiente suportivo nesse momento, se ele não consegue elaborar os lutos dessa fase, se ele não consegue encontrar saídas para essa crise. A gente vai ter um impacto na elaboração desse processo adolescente. A alegria e a tristeza, ela simbolizando aí, a meu ver, essa ambivalência que comporta esse processo, né? Porque crescer implica alguns lutos, mas implica alguns ganhos também. Então, diante de uma ruptura, a gente pode querer negar os lutos relativos a essa fase, né? Não consegue se reconectar. É como se a gente parasse só no rompimento com a identidade infantil, porque o que vai acontecer, né, o que a gente esperaria que acontecesse no processo adolescente, é que nessa construção da identidade, ao final o adolescente conseguisse conjugar tanto o presente e futuro, como também conjugar tudo isso com o passado. E levar em conta o passado significa conseguir se reestruturar, incorporando essas bases iniciais que foram constituídas na infância. E a gente vê no fim, né, um momento muito crítico, quando a personagem Alegria, que ela cai no lixão das memórias. Se ela não conseguisse sair desse lugar, toda a alegria seria esquecida desse personagem. Quer dizer, quais são os impactos possíveis de um processo adolescente que não se conclui, não ser atravessado de uma forma adequada, vamos dizer. Mas o que vemos é que a Riley consegue, né? Que ela consegue atravessar esse primeiro momento. E ela vai não apenas reestruturar essas ilhas da personalidade, indicando aí uma primeira reestruturação da identidade adolescente, como também a própria personalidade vai se tornando mais complexa. Então a gente vê as ilhas crescerem, trazerem novidades, o painel de comando fica maior, né? Tem mais botões, as memórias passam a não ser apenas de alegria e tristeza, né? Em uma certa cisão, mas você começa a ter sentimentos, experiências mais complexas. E a gente vê durante todo o filme a importância da tristeza, né? Do papel da tristeza nesse processo de passagem, que diz respeito ao luto que o adolescente vai realizar. Vários momentos nós vemos memórias da infância sendo esquecidas, vemos na Ilha lá da Imaginação o castelo da princesa, o museu
dos ursos serem destruídos e uma certa surpresa ali dos personagens. E também a gente vê aparecer coisas novas como o namorado imaginário. Então, simbolizando aí, né, toda a mudança dos interesses que estão acontecendo nesse personagem na adolescência, coisas novas que estão sendo construídas e coisas que estão sendo deixadas para trás. Então, o filme ele vai personificando, né, todo esse processo dessa fase inicial da adolescência, de uma forma muito divertida, inteligente, todo esse trabalho psíquico que é se tornar adolescente, fazer essa passagem, muitas vezes invisível para quem está olhando de fora. Bom, então essas foram algumas pequenas considerações sobre a adolescência, né, tentando articular com essa animação. Para quem se interessa sobre o tema, hoje a gente já tem muita publicação a respeito, desenvolvimentos teóricos sobre a adolescência. Alguns livros que eu posso indicar, um clássico, né, para quem vai começar o tema, é importante, acho que 2 livros. Então a gente tem a Adolescência Normal, da Arminda Berasturi. É um livro que, para alguns, eles vão criticar uma visão patologizante da adolescência, mas ela traz bem essa noção da adolescência como um momento de crise, articulando e pensando processos esquizoides como fazendo parte do processo adolescente. Ela tem uma leitura kleiniana desse processo. Tem o Erikson, né, que tem um livro também clássico, Identidade, Juventude e Crise. Ele é um dos primeiros a falar sobre moratória psicossocial, para falar sobre adolescência. Para quem se interessa numa abordagem mais freud-lacaniana, tem o livro do Naso, então como agir com um adolescente difícil. Ele é um livro que vai falar um pouco teoricamente, né, o que significa a adolescência para essa abordagem, mas ele vai ter um viés também mais para a prática clínica, trazendo até alguns conselhos para pais e profissionais. E tem um outro livro que ele não é tão conhecido, do Guilherme Carvajal, que eu acho interessante alguns capítulos que ele tenta discriminar algumas etapas da adolescência e também pensar alguns tipos de adolescência, levando-se em conta formas diferentes na história e na cultura de se fazer essa passagem. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!